Olá, amigos! Vamos então dar continuidade ao estudo do direito constitucional. Vamos falar agora de um outro tema, um tema importantíssimo que aparece aí bastante nas provas do concurso público. O tema é fácil, é aquele tipo de tema que o examinador gosta de colocar no concurso público e que você não pode errar. Professor, não posso errar, porque ora cãozinho dos infernos, você não pode errar esse trem porque o seu concorrente vai acertar. Então você não pode errar de jeito nenhum. E para que você não erre, vamos esquematizar aqui para os senhores este tema. Estamos falando então da nacionalidade. Nacionalidade, tema fácil, previsto ali no artigo 12 da sua Constituição Federal e que não cai. Despenca no concurso público, tudo bem? Então me acompanhe aqui até o quadro para que você vá esquematizando essa ideia aí no seu caderno. Então, o tema eu vou começar aqui. Já alerto os senhores, inclusive, à medida que eu for explicar esse tema, eu vou montar um esquema aqui no quadro. Então, você aí em casa, para que você não se perca na matéria, já prepare no cantinho assim do seu caderno, porque eu vou conseguir encher todo o quadro com um esquema que vai ficar certinho aí, né, para que você tenha uma boa ideia do tema nacionalidade. Então, para facilitar, né, aí as suas anotações em casa, já saiba que a gente vai então esquematizar toda a nacionalidade aqui no quadro para os senhores. Então, vamos lá. O tema então é nacionalidade. Nacionalidade, então, é o tema. Vamos primeiro desenvolver uma ideia inicial sobre esse tema. A ideia inicial eu vou colocar aqui no quadro, depois eu vou apagar para que a gente dê sequência no nosso esquema. Mas antes de continuar o esquema, vamos colocar primeiro um conceito. Precisamos saber do que estamos falando. Qual seria então, professor, um conceito de nacionalidade? Para que a gente desenvolva bem essa ideia do conceito, eu preciso voltar um pouquinho na chamada teoria do Estado. Teoria do Estado é um assunto que você estuda no comecinho do estudo do direito constitucional, uma vez que o direito constitucional se resume também a um estudo do Estado, um estudo dos elementos que compõem o Estado. E é isso que precisamos identificar nesse momento para começar a construir a ideia da nacionalidade. Então, senhores, no estudo da teoria geral do Estado, você aprende que essa pessoa jurídica chamada Estado, me acompanha aqui na tela para que você não se perca na matéria, essa pessoa jurídica chamada Estado, ela é constituída de quatro elementos. Quais são esses quatro elementos, professor? Olha, vai esquematizando aí. É o povo, o território, o poder soberano e a finalidade. Esses são os quatro elementos que constituem essa pessoa jurídica chamada Estado. Bom, vamos nos concentrar em um desses elementos. Tem um desses elementos que nos interessa mais nesse momento. No estudo da nacionalidade, o elemento que nos interessa aqui é o povo. Aí eu pergunto para os senhores, o que seria o povo? Bom, o povo é o elemento que compõe o Estado, mas ele é o elemento humano que compõe o Estado. O povo é um grupo de pessoas que compõem o elemento humano do Estado. Então eu tenho uma pergunta para os senhores, preste atenção. Eu quero saber o seguinte, como é que eu sei que um determinado indivíduo faz parte do povo de um determinado Estado? Dito isso de uma outra forma, como é que o indivíduo se vincula a um Estado a tal ponto de pertencer ao povo daquele Estado? A tal ponto de se constituir em um elemento do Estado? Bom, a resposta é muito simples. O vínculo que une o indivíduo a um determinado Estado, tornando esse indivíduo parte integrante do seu povo, é exatamente a nacionalidade. Daí a gente consegue extrair, então, um conceito bem fácil de constitucionalidade. Me acompanha aqui. Professor, o que seria, então, a nacionalidade? Conceito, se você quiser anotar no seu caderno, olha o conceito. A nacionalidade nada mais é do que o vínculo político-jurídico que une o indivíduo a um determinado Estado, tornando esse indivíduo parte integrante do seu povo. Pronto.
Este é o conceito de nacionalidade. Anote então no seu caderno, vou repetir. A nacionalidade nada mais é do que o vínculo político-jurídico que une o indivíduo a um determinado Estado. Tranquilo, senhores? Então já falamos do conceito de nacionalidade, agora sim, posso apagar essa primeira ideia para a gente ir construindo aqui o nosso esquema. Tranquilo? Então a nacionalidade é um vínculo jurídico-político que une o indivíduo a um determinado Estado, tornando esse indivíduo parte integrante do seu povo. Tranquilo? Fácil demais o conceito de nacionalidade. Bom, o certo é que este vínculo político-jurídico que une um indivíduo a um determinado Estado, ele pode se dar de duas formas. E aí nós teremos duas espécies de nacionalidade. Esse vínculo pode ser um vínculo primário. Aí teremos a nacionalidade primária. Esse vínculo pode ser um vínculo secundário. E aí teremos a nacionalidade secundária. Vamos esquematizar isso para você. Olha que fácil. Então vamos colocar aqui que a nacionalidade ela se subdivide em duas. Para começar, em duas. Nós teremos então uma nacionalidade primária. Uma nacionalidade primária. E nós teremos também uma nacionalidade secundária. Então, para começo de conversa, temos uma nacionalidade primária e aí estamos falando do nato. E na nacionalidade secundária estamos falando do naturalizado. Isso mesmo, estamos falando do naturalizado. Então, como visto até agora, a nacionalidade, esse vínculo político-jurídico que une um indivíduo a um determinado Estado, pode se dar de uma forma primária, e aí estamos falando do nato. Mas pode se dar também de uma forma secundária, e aí estaríamos falando do naturalizado. Tudo bem? Tranquilo quanto a isso, senhores? Agora, preste atenção. A nacionalidade primária, ela decorre do nascimento. Não é um ato de vontade. Você que está me assistindo aí, brasileiro nato, eu perguntaria, vem cá, você escolheu ser brasileiro? Ser brasileiro, essa condição de ser brasileiro nato, foi uma escolha sua? Foi um ato de vontade? Ou você nasceu brasileiro? Bom, você nasceu brasileiro, não é verdade? Então a nacionalidade primária, ela decorre do nascimento. Não é um ato de vontade. Agora, me responda, e a nacionalidade secundária? A nacionalidade secundária também decorre do nascimento? Ou é um ato de vontade? Opa, conseguimos perceber claramente que a nacionalidade secundária, o naturalizado, essa nacionalidade aí, ela não decorre do nascimento. Ela decorre de um ato de vontade. Então o indivíduo não nasceu brasileiro, ele é um estrangeiro e quer se tornar brasileiro. Isso é possível? Sim. E aí seria uma via secundária. Ele não seria brasileiro nato, ele seria brasileiro naturalizado. Tranquilo até então? Beleza? Vamos concentrar então nesse momento nossas forças para a nacionalidade primária. Queremos saber então do brasileiro nato. Bom, se você quiser acompanhar com o instrumento do estudo do direito constitucional, em outras palavras, se você quiser acompanhar na sua casa aí com a Constituição Federal, então olha, artigo 12, a nacionalidade está no artigo 12 da Constituição Federal, que daqui a pouco a gente vai ver, tudo bem? Depois a gente vê o dispositivo constitucional. Por enquanto, artigo 12 da Constituição prevê a nacionalidade. No seu inciso 1º do artigo 12, nós teremos a nacionalidade primária. Estaremos falando então do brasileiro nato. No inciso 2º, a Constituição fala então da nacionalidade secundária. Já vá colocando no seu esquema aí, na sua casa, no seu caderno. Tranquilo? Beleza? Agora veja, vamos nos concentrar na nacionalidade primária. Bom, sobre o brasileiro nato, sobre a nacionalidade primária, eu diria o seguinte. A nacionalidade primária, ela decorre do nascimento, nós já sabemos, e ela também existe um critério para que um Estado qualquer, venha considerar o seu indivíduo nato. Ou seja, a pergunta seria, quais são as formas que existem para que o Estado venha considerar um determinado indivíduo parte integrante do seu povo? Ou seja, em outras palavras, quais são os critérios utilizados
para que o Estado considere o indivíduo seu nacional de uma forma primária. Bom, existem dois critérios, vamos colocar então aí, complementando então a nossa ideia e o nosso esquema. Existem então dois critérios para que um Estado possa adotá-los e assim considerar o indivíduo parte integrante do seu povo de uma forma primária. Tranquilo? Que critérios são estes? Preste atenção. Dois critérios. O critério do ius solis e o critério do ius sanguinis. Então nós temos dois critérios para que o Estado venha reconhecer aquele indivíduo como parte integrante do seu povo de uma forma primária, ou seja, considerar aquele indivíduo nacional de uma maneira nata. Quais são os critérios? Ius solis e ius sanguinis. E o que esses critérios significam, professor? Bom, pelo critério do ius solis, ou seja, se o Estado adotar o critério do ius solis para considerar o indivíduo parte integrante do seu povo, esse Estado então, ele só considera o indivíduo seu nacional se aquele indivíduo nascer no seu solo, como o próprio nome diz, ou seja, é um critério de território. Para o Estado então, que adota o critério do ius solis, ele só considera o indivíduo seu nacional se aquele indivíduo nascer dentro do seu território. Muito fácil, o próprio nome leva a ideia. Ius solis, critério do solo, critério do território. Tudo bem? Bom, para o Estado que adota o critério do ius sanguinis, aquele Estado só vai considerar o indivíduo seu nacional se aquele indivíduo for descendente dos seus. Ou seja, é um critério de sangue, como o próprio nome diz. Ou seja, é um critério onde o que importa não é o local de nascimento, o território, não importa aonde o indivíduo nasceu. O que importa é a sua descendência. Então, resumindo, para aquele Estado que adota o critério do ius solis, o que importa é o local de nascimento, o território. Só será considerado o indivíduo nacional daquele Estado se nascer dentro do seu território. Para o critério do ius sanguinis, já não importa o local de nascimento. O que importa, na verdade, é a descendência do indivíduo. Só será, então, o seu nacional aquele indivíduo que for descendente dos seus. Tudo bem? Tranquilo quanto a esses dois critérios? O que você poderia estar me perguntando é o seguinte: mas professor, me diga aí, qual desses critérios o Brasil adotou? O Brasil adotou o critério do ius solis ou o Brasil adotou o critério do ius sanguinis? Bom, para essa pergunta, você poderia me responder de duas formas. Você poderia dizer assim: professor, olha só, o Brasil adotou o critério do ius solis e também o critério do ius sanguinis. Professor, o Brasil adotou os dois. Resposta correta. Mas você poderia me responder de uma outra forma. Você poderia dizer assim: professor, olha, o Brasil adotou em regra o critério do ius solis. Resposta também correta. Tudo bem? Então, resumindo, o Brasil adotou o critério do ius solis como regra. E em algumas hipóteses, em algumas exceções, adotamos também o critério do ius sanguinis. Então, na verdade, adotamos os dois critérios para considerar um indivíduo nacional, para ser considerado então um indivíduo brasileiro nato. Tranquilo? Então vamos nos concentrar primeiro na regra. Qual que é a regra que eu acabei de falar? Então o Brasil adotou como critério em regra, o critério do ius solis. Ou seja, qual que é a regra no Brasil? A regra no Brasil é muito simples. Nasceu no Brasil, é brasileiro. Essa é a regra. Nasceu no Brasil, é brasileiro. Isto é a regra. Nasceu dentro do nosso território, é um brasileiro nato, independentemente da nacionalidade dos seus pais. Preste atenção. Eu repito, a regra no Brasil é o critério do ius solis. O que isso significa? Ora, significa que nasceu no território brasileiro, é brasileiro, independentemente da nacionalidade dos pais, mesmo seus pais sendo estrangeiros. Essa é a regra. Tudo bem? Ocorre que, para esta regra, nós temos uma exceção.
uma exceçãozinha só. E qual é a exceção, professor? Ou seja, dito de outra forma, qual é a única possibilidade de uma criança nascer dentro do nosso território e não ser considerado brasileiro nato? Existe essa possibilidade em apenas uma hipótese, e é exatamente a exceção à nossa regra, e ela cai no concurso público. Tudo bem? Então, para essa regra, nós temos uma exceção, apenas uma exceção, ou seja, apenas uma possibilidade do indivíduo nascer dentro do nosso território e não ser brasileiro nato. E qual é essa possibilidade? Preste atenção, se você quiser anotar aí no seu caderno, eu vou falar pausadamente. Então você coloca assim, exceção, filho de estrangeiros, filho de estrangeiros. O que isso significa? Ora, que os pais, ambos, tem que ser estrangeiro. Então, filho de estrangeiros. Desde que pelo menos um deles esteja a serviço do seu país. Repito, qual é a regra no Brasil? Nasceu no Brasil é brasileiro. Nasceu no nosso território é brasileiro nato, independentemente da nacionalidade dos pais, exceto em uma hipótese. Qual é a única hipótese? Filho de estrangeiros, desde que pelo menos um deles esteja a serviço do seu país. Cuidado! A serviço do seu país significa a serviço do Estado dele. Não é o estrangeiro que vem aqui ao Brasil a serviço privado, particular. Isso já caiu no concurso público, fulano de tal, estrangeiro vem ao Brasil a serviço. Aí o candidato vai lá e marca a questão do jeito que o examinador quer, errando a questão do concurso público, cão dos infernos, presta atenção. Então preste atenção, não erre essa questão. Olha, qual é a regra no Brasil? Lewis Soares. Em regra, nasceu no Brasil é brasileiro. Nasceu no Brasil é brasileiro, mesmo que de pais estrangeiros. Exceto se um desses pais estrangeiros estiver a serviço do seu país. Um diplomata, por exemplo, imagine, né? Um diplomata italiano que vem para o Brasil para servir aqui na embaixada italiana. E aqui esse diplomata italiano vem junto com a sua esposa, também italiana, e tem um filho aqui em território brasileiro, no solo brasileiro, à luz da Constituição. Essa criança, filho do italiano que está a serviço da Itália, um embaixador, com a sua esposa, seria brasileiro nato ou estrangeiro? Bom, seria estrangeiro, à luz da nossa Constituição, não seria brasileiro porque ele encaixaria na única exceção que existe. Então, para aquele tipo de questão do concurso público que cai bastante, que são essas historinhas que nem eu montei agora, ô candidato, imagine que fulano de tal, alemão, vem ao Brasil a serviço da Itália, aqui chegando com sua esposa grávida de 7 meses. Ocorre que a criança nasce prematuramente em solo brasileiro. O candidato, à luz da Constituição Federal, essa criança é brasileira nata. Opa, diante de uma questão desse naipe, desse porte, o que é que você tem que fazer? Você só precisa brincar com a regra e com a exceção. Regra e exceção. Qual é a regra? A regra é, nasceu no Brasil, é brasileiro. No meu exemplo, nasceu no Brasil? Sim, nasceu no Brasil. Mas calma, porque existe uma exceção. Vamos ver se encaixa na exceção? Aí você faz essa brincadeira. Se encaixar na exceção, então não é brasileiro nato, é estrangeiro, minha questão estaria errada. Se não encaixar na exceção, minha questão está certa, porque nasceu no Brasil, é brasileiro. Se não encaixa na exceção, vai para onde? Para a regra. Isso é muito simples. Então vamos lá. No meu exemplo, a criança nasceu no Brasil? Sim. Já é brasileira nata? Não, porque existe uma exceção. Vamos ver se encaixa na exceção. Para encaixar na exceção tem que ser filho de estrangeiros. No meu exemplo, é filho de estrangeiros? Sim, eu falei um filho, um casal de alemães, né, que veio ao Brasil, filho de estrangeiros, até aí encaixa. Mas para encaixar mesmo, um desses pais tem que estar a serviço do seu país. Está? Bom, no meu exemplo não, porque eu coloquei um peguinha. Eu falei, considere que um alemão que vem ao Brasil a serviço da Itália. Opa!
Um alemão a serviço da Itália. Isso é possível, professor? Não sei, não interessa. Interessa é que o examinador colocou lá o peguinha no concurso público e você vai cair nesse peguinha, cão dos infernos. Não caia não. Porque nessa questão, senhores, não encaixa na exceção, não encaixa na exceção, porque o alemão estaria a serviço da Itália. E para encaixar na exceção, o alemão teria que estar a serviço oficial da Alemanha. Logo, se não encaixa na exceção, vai para onde? Para a regra, meu caro. Se vai para a regra, ele é brasileiro nato. Tudo bem, logo minha questão estaria correta, porque eu afirmei que ele seria brasileiro nato à luz da Constituição. Tranquilo, senhores? Beleza? Esse tipo de questão cai muito no concurso público. Fulano de tal. Vamos a uma outra historinha. Vou contar uma outra historinha para os senhores, para vocês se acostumando. Então considere aí em casa, considere você, que fulano de tal alemão veio ao Brasil a serviço oficial da Alemanha. Aqui chegando, conheceu Anastácia, portuguesa, residente no Brasil há mais de 10 anos, com quem casou, fez amor, é claro, né? Porque senão fez amor, e teve um filho. Pergunto aos senhores, à luz da Constituição Federal, essa criança é brasileira nata, certo ou errado? Será que é brasileira nata? Vamos ver. Bom, qual que é a regra? A regra é, nasceu no Brasil, é brasileiro. No meu exemplo, nasceu no Brasil a criança? Sim, nasceu no Brasil, professor. Mas calma, porque existe uma exceção. Vamos ver se encaixa na exceção. Vamos lá, faça esse exercício. Vamos ver se encaixa na exceção. No meu exemplo, é filho de estrangeiros? Aí é que está o ponto. Eu falei, filho de um alemão que veio ao Brasil a serviço oficial da Alemanha, que chegando conheceu Anastácia, portuguesa. Portuguesa é estrangeira, não é? Sim ou não? Que que tem residência no Brasil há mais de 10 anos. Bom, uma portuguesa com residência no Brasil há mais de 10 anos, esse fato torna ela estrangeira? Não, não torna ela estrangeira. Logo, encaixa na exceção até aí, é filho de estrangeiros. Um alemão e uma portuguesa. Dando sequência ao raciocínio, mas vem cá, para encaixar mesmo na exceção, é preciso que um deles esteja a serviço do seu Brasil. É preciso que um deles esteja a serviço do seu país. Está sim, porque eu falei que o alemão estava a serviço da Alemanha. Logo encaixa na exceção. Se encaixa na exceção, a criança não é brasileira, a criança é estrangeira. Logo minha questão estaria errada, porque eu afirmei que ele seria brasileiro nato. Tranquilo, senhores? Esse tipo de questão cai muito. Contou a historinha. Fulano de tal veio ao Brasil, blá blá blá, é brasileiro nato ou é estrangeiro? Opa, você só precisa de regra e exceção. Qual é a regra? Nasceu no Brasil, é brasileiro. Qual é a única exceção, meu filho? A única exceção é filho de estrangeiros, tem que ser estrangeiros. E que desde que pelo menos um desses pais esteja a serviço do seu país. Esse tipo de questão, esse tipo de tema, nacionalidade, dá muito si. E o cãozinho fica em casa. Professor, e se? Professor, e se? Professor, e se? Cara, para com isso. Se você ficar e se, você vai se fuder no concurso público. Preste atenção. Para esse tipo de questão, você só trabalha com regra e exceção. Qual que é a regra? Nasceu no Brasil, é brasileiro. Só existe uma exceção. Filho de estrangeiros que que pelo menos um deles esteja a serviço do seu país. Tudo bem até então, senhores? Tranquilo? Beleza? Então, de novo, qual que é a regra? A regra é nascer no Brasil, é brasileiro. Só temos uma exceção. Qual é a exceção? Filho de estrangeiros, desde que pelo menos um deles esteja a serviço do seu país. Tranquilo? Regra, exceção, fica muito fácil para os senhores. Agora me acompanhe aqui. Nós acabamos de falar então da questão do ius solis, ou seja, qual é o critério em regra adotado pelo Brasil? Ius solis. A regra no Brasil é nascer no Brasil, é brasileiro, exceto em uma ocasião nós vimos. Mas o Brasil também adota o critério do ius sanguinis, ou seja, a possibilidade do indivíduo nascer fora do nosso território e não ser considerado, e ser considerado brasileiro.
Professor, é possível o indivíduo nascer fora do nosso território e mesmo assim ser considerado brasileiro nato? Sim, isso é possível e hipóteses. Ora, então raciocine comigo. Olha aqui, me acompanhe. Olha o mapa do Brasil. Olha aqui, mapa do Brasil maravilhoso. Aqui é o Brasil. Eu sei que não parece, mas imagine, use a imaginação. Mapa do Brasil. Agora imagine que o indivíduo nasceu fora do nosso território. Esse indivíduo que nasceu fora do nosso território, é possível que ele seja considerado, então, acompanhe, é possível que ele seja considerado brasileiro nato? Sim ou não? Sim. Isso pode acontecer em 3 hipóteses, então acompanhe aqui o desenho. Olha, quando que esse indivíduo que nasce fora do Brasil pode ser considerado brasileiro nato? Em 3 hipóteses. Primeira hipótese, esse menino tem que ser filho de pai ou, olha o ou, pai ou mãe. Pai ou mãe brasileiro. Então, pai ou mãe brasileiro. Primeira hipótese, filho. Então, o indivíduo nasceu fora do nosso território, mas ele é filho de pai ou mãe brasileiro. Tudo bem? E desde que esse pai ou mãe esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Pronto. Então ele será considerado brasileiro nato. Que caso é esse? Exemplo, o filho de um embaixador brasileiro que vai representar o Brasil lá na embaixada brasileira no estrangeiro. Chegando lá, né, com sua esposa também brasileira, ou posse de conhecer, né, uma estrangeira, tanto faz. E aí, aquele filho daquele embaixador, ele será considerado brasileiro nato, porque, ora, porque ele é filho, ele é filho de pai ou mãe brasileira que está a serviço da República Federativa do Brasil. Tranquilo, muito fácil. Segunda hipótese, filho de pai ou mãe brasileira que não esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Não está a serviço. Está a passeio, ou foi morar no exterior, tem grana, não importa. Então vamos lá. Filho de pai ou mãe brasileira que não está a serviço, está a passeio ou foi morar no exterior. Desde que esse pai ou mãe brasileira faça o quê? Registre essa criança em uma repartição pública no exterior. Se ele fizer isso, o pai ou a mãe brasileira que está no exterior, a passeio ou foi morar lá, e tenha um filho, registre essa criança numa repartição pública brasileira no exterior, um consulado, por exemplo, essa criança é brasileira nata. Só para encerrar esse teminha aqui, qual é a outra possibilidade? Só são 3. A outra possibilidade é filho de pai ou mãe brasileira que não registrou a criança num consulado brasileiro no exterior, que não está a serviço do Brasil, mas que venha residir no Brasil a qualquer tempo, e após a maioridade, a criança venha optar pela nacionalidade brasileira e aí será considerado brasileiro nato. Falamos então aí das 3 possibilidades do Brasil adotando o critério do ius sanguinis, porque perceba, se a criança nasceu fora do nosso território, não poderíamos estar adotando o critério do ius solis. Se a criança nasceu fora do nosso território e o Brasil a considera brasileiro nato, nesse momento só poderíamos estar adotando o critério do ius sanguinis. Então, resumindo, 3 hipóteses de ius sanguinis. Quais são as 3? As 3 hipóteses são filho de pai ou mãe brasileira, desde que esse pai ou mãe esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Segunda hipótese, filho de pai ou mãe brasileiro, desde que esse pai ou mãe registre a criança num consulado brasileiro, ou seja, numa repartição pública brasileira no exterior. Terceira hipótese, filho de pai ou mãe brasileiro, desde que esse pai ou mãe brasileira retorne para o Brasil, volte a morar no Brasil e, após a maioridade, a criança opte pela nacionalidade brasileira. Tranquilo, senhores? Espero que tenha ficado fácil, porque o direito constitucional é fácil.